Alô! Fala, Fábio! E aí? Beleza, meu Tudo bem? querido? Beleza? Prazer ter sua presença aqui Baixar com a aqui um gente, viu? pouquinho. Aí, agora sim. Firmeza. Tudo bem? Cara, tá tudo ótimo, graças a Deus estamos aí na batalha, né? Eu tirei só a máscara no momento para poder bater um papo com vocês. Mas tá um grande prazer ter vocês aqui, cara. Legal pra caramba isso. É Eu, um puta incentivo, legal pra caramba. Pô, cara, a gente fica feliz de ter de presença de músicos bons, de poder mostrar o trabalho de tanta gente legal que tem por aí no Brasil, que às vezes não aparece tanto, talvez. Aham, é, talvez na mídia de modo geral, né? E quem com sabe a certeza. gente não contagia para outras rádios também, que eu acho que é Exatamente. legal. É o Que a gente da momento, né? rádio a gente da Rádio BR 378, a gente não compete, a gente tenta agregar todo mundo. Eu acho que se a Perfeito. outra rádio chamar vocês aí, vai ser bom pra caramba também. Bom pra Isso aí caramba, é com muito legal. certeza. É Meu o querido, movimento do momento, né? Live é o exato, movimento do momento. exato. Eu tava falando até com o Alê, ele contando como foi o início da Remove Silence, né? Aham, E eu vi uma entrevista sua que aham, achei genial, genial. Que você falou do como que o tecladista no momento atual do rock and roll, né? aham. E, e tem um amigo nosso que está acompanhando a live aqui, que é tecladista. Eu Pô, falei para legal. ele assim, cara, eu vou trocar ideia com um cara que foi uma referência no teclado. Pô, E até hoje você faz muita coisa. E uma das frases que eu achei muito bacana sua foi que quando você formou a Remove Science com o Ale e com o Hugo, aham. foi que você se sentia meio que assim um pouco limitado para os outros projetos, né, que era de outras bandas e tal. Sim, sim. E, e você meio que conseguiu se libertar. Falei, bom, aqui a gente vai rolar o que eu sinto mesmo, a verdade, Aham. nua e crua. Conta pra gente, na live aqui pra galera, como Na verdade, foi cara, você. é um dos principais propósitos de ser músico, né? Artista, seja qual a denominação que se dê, né? É Sim, você realmente poder se expressar, né? Poder mostrar suas ideias, o seu interior, né? A sua cultura musical, suas influências, né? A sua criatividade em primeiro lugar, né? E realmente o mercado musical ele não funciona dessa maneira, né? é, Os grandes ídolos, as grandes bandas e tal, uma pequena parte, principalmente no passado, né? Nos anos 60, nos anos 70, que foi o auge da criatividade musical, principalmente dentro da fórmula rock, né? Realmente foi uma época maravilhosa que ela foi sendo suprimida por conceitos, por regras, por fórmulas, visando popularidade, visando lucro, visando vendas, visando seja lá o que for, e suprimindo o lance criativo, né? E isso acaba se tornando um ciclo meio que vicioso com o público também, né? Tem uma grande parte do público que espera realmente mais do mesmo em determinados estilos, né? Nos estilos que eu participei, eu senti muito isso, né? Principalmente dentro do heavy metal, né? Que tem realmente existem bandas ainda muito criativas, mas infelizmente não chega nem perto da grande maioria hoje em dia, né? A gente não tem mais Led Zeppelin criando coisas inusitadas a cada disco, né? Você vai comprar um disco novo do cara e fala, puta, o que será que vai vir dessa vez, né? Não tem essa curiosidade toda assim, né? Isso em parte realmente depende de quem cria, né? Ou de quem administra quem está criando, né? O que é mais complicado ainda, né? E também parte do público não meio que torce o nariz assim para novidade, né? A gente percebe isso muito hoje em dia, assim. É difícil você chegar com um negócio completamente diferente sem causar estranheza em algumas pessoas, né? E eu sempre fui desse partido que, meu, tocar para mim particularmente é mostrar a personalidade, a criatividade, né? E realmente naquele período, principalmente, quando o Remove Silence foi criado e até um pouco depois, eu estava me sentindo um pouco meio reprimido assim por regras de gravadora, né, do próprio estilo, do próprio público do estilo e tudo mais, né? Eu sempre quis um pouco a mais do que aquilo tudo, né? Era um negócio meio sufocante até, às vezes. Você tentar colocar algumas coisas, uns discos e tal, e você ter opinião de gravadora ou opinião de algum representante, manager ou qualquer coisa do tipo, dizendo, olha, pode ser que o público não aceite. Falei, meu,
o público é quem vai ouvir, entendeu, cara? As pessoas vão existir as pessoas que vão gostar disso aqui, entendeu? E os outros, uma questão de aclimatação, né? É muito uma questão de idade também, né? Você vê, eu tenho meio século de vida agora, né? E eu comecei ouvindo as coisas mais loucas quando eu era molequinho, mesmo música clássica, né? Porque eu fiz piano clássico, eu tenho uma influência gigante disso aí. Aí ouvi pop pra caramba quando eu era bem novinho mesmo, 8, 9 anos de idade. Eu tinha muitos vizinhos que cultuavam música com uma intensidade gigantesca, né? E muita gente de escola também, né? Amigos de escola que tinham irmãos mais velhos que ouviam música muito boa na época. E foi ali que eu comecei a ouvir Led Zeppelin, Pink Floyd, The Police, Alan Parsons, Queen pra caramba, né? Com 8, 9 anos de idade, né? E era um negócio muito misturado, assim. Então isso veio vindo meio que naturalmente, essa mistura toda. Eu com 13 anos conheci Iron Maiden, pra mim era a melhor coisa que já tinha aparecido na face da Terra. Eu tenho até hoje uma pasta, cara, daqueles recortes de revista, sabe? Com as reportagens do Iron Maiden da época e tal. Deve valer uma relíquia agora isso aí. Tem umas coisas raras aí que saíram no Brasil na época, umas coisas importadas. Então eu sempre fui mudando. Com 16 anos eu estava ouvindo Frank Zappa, que nem um alucinado. Incrível. Assim, né? E muita coisa eletrônica também, muito rock progressivo a partir dos 20 anos de idade. Então essa mistureba toda acabou gerando uma característica musical muito diversificada. Assim. Eu não sou preso a estilo algum desde que eu era criança, né? E então passei por dezenas e dezenas de trabalhos, né? Várias bandas diferentes também, né? Das quais eu fui integrante mesmo, compondo e tudo mais, né? Algumas mais liberdade, outras menos liberdade, algumas mais restritas, outras menos, todas muito importantes para mim, né? Na carreira e tudo mais, né? Mas eu sempre precisei de um negócio que eu pudesse botar 100% para fora. Né? E foi isso que aconteceu com o Remove Silence em 2007, né? Foi um momento ali que eu estava realmente precisando de uma válvula de escape para a criatividade. E foi isso que aconteceu e o resultado é isso que você ouve aí nos discos. E olha que eu tenho muito orgulho de ouvir a banda de vocês, viu? Pô, legal, Porque muito obrigado. porque assim, esse lance de espírito inquieto, de querer conhecer coisas novas, eu também tinha também bastante, porque aquela geração também que assistia MTV, ela tinha muita oferta de música também, de bandas, desde o alternativo até o Exato. grunge, do metal. Poxa, tanta coisa que a gente Até ali a conheceu. diversidade era bem grande mesmo, né? A MTV foi Demais. responsável pelo surgimento e pela propagação de muita coisa na época. Foi muito importante, realmente. Exatamente. E uma curiosidade, eu soube que o Kiko Loureiro tocou como músico de apoio da época do Dominó. E Eu você também também. fazia parte também da banda Dominó também. E o Marco Conta Antunes pra foi o gente aí. primeiro baterista do Angra também. Éramos nós Também. três e mais o Richard Furk, que era um baixista. A gente acompanhava eles Caramba. nos shows ao vivo. Durou uns 2 anos, mais ou menos, isso aí. E depois eu até cheguei a ficar mais um ano e pouco na carreira solo do Afonso Negro também. Que Foi a primeira deixou o experiência Dominó naquela sua? época. Foi a primeira Como? experiência sua? Foi a primeira experiência sua em shows Foi uma das assim? primeiras experiências no mainstream mesmo, Ah, porque mainstream. até então eu tinha participado de algumas bandas grandes do underground, como a Chave do Sol, o Nossa. Overdose de Minas Gerais e tudo mais, né? E já tinha conhecido uma parte de como a coisa toda andava naquela época e tal, né? Mas foi a minha primeira experiência no mainstream mesmo, né? Gugu Liberato, Promo Arte, shows gigantescos, viagens de helicóptero de um show para o outro, 2 shows por dia. Foi uma experiência muito legal e foi muito bom para pegar a experiência de palco na loucura também, na correria, né? O- Porque algumas coisas eram muito bem produzidas e outras eram num fim de mundo, assim, sem estrutura alguma, porque o Dominó era muito grande na época, né? Então eles disparavam metralhadora, né? Tinha show pra caramba, uma boa parte muito, muito legal e uma parte também no pega mesmo, né? Sem estrutura alguma. Então foi uma experiência muito legal para pegar a experiência de palco também. De você poder estar apto a lidar com qualquer tipo de situação em cima do palco, né? E era ao vivo mesmo.
E a gente mudou os arranjos, virou meio rock and roll na época, assim, né? A gente Dominó ficou mais pegado, né? o Kiko Loureiro na guitarra, né, meu? O cara tava, meu, era o Steve Vai da época no Brasil, o cara impressionava no palco, assim, né, meu? E a Por isso que o meninadinha ficava Dominó, louca por com isso que o ele pessoal também. gostava de Dominó, né? Exatamente, exatamente. A gente botou um pouco, uma pitada a mais de rock mesmo na coisa, em cima do pop deles, assim. Foi bem interessante. Foi legal ter essa liberdade também com eles, Sim, de sim. modificar os arranjos para tocar ao vivo e tal. Funcionou muito bem. Foram 2 anos muito, muito felizes, assim, muitíssimo divertidos também. E falando em arranjo, nessa quarentena toda, o que você tem ouvido, ô Fábio? Então, como eu te falei, né, eu ouço muita coisa misturada, né, muita mistureba de música, né? De uns tempos pra cá, cara, eu tenho ouvido muito Depeche Mode, que era uma banda que quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, eu achava horrorosa, né, cara? E mesmo porque realmente os primeiros trabalhos deles eram mais, não infantis, né? Mas eles eram Sim, super sim. novos também, né, meu? Eles estouraram muito cedo e tal, né? E como na época eu era metaleiro de corrente no pescoço mesmo, né, cara, é lógico que eu torcia o nariz. Eu tava vendo Black Sabbath, né? Depeche Mode pra mim era pop demais, assim, né? E de uns 10 anos pra cá, eu toco teclado, né, cara? Então as influências são Fortes. gigantescas nessa praia. Eu sou um puta fã de British Pop, né? E Azul, e toda aquela galera mesmo, né? Nossa, legal. George Ah, Moroder e assim por diante, né? tanto que vocês Inclusive fizeram um hoje cover recente, faleceu, né? né, meu, puta, um dos fundadores do Kraftwerk também, que eu admiro Exato. pra caramba, né? Uma grande perda que a gente teve hoje, né? O É. falecimento dele. O- Mas eu ouço puta, praticamente de tudo. Depende também do que eu tô criando no momento. Às vezes eu vou buscar referências caso a caso, sabe? Até um tempo atrás eu tava ouvindo Muse pra caramba, que eu acho que é uma das melhores bandas de rock da atualidade, o Muse. Eu ouço muito Criativa Rammstein demais. também. Adoro o trabalho do Rammstein. Dentro do heavy metal, eu acho uma das bandas mais legais que tem, cara, o Rammstein. Tanto na parte musical, que é intensa pra caramba, né? O uso das sonoridades é fantástico. E o show ao vivo é um espetáculo à parte, assim, mesmo para quem não curte o estilo da banda, assim. Puta, é um É muito louco. entretenimento de primeira categoria, assim, o show deles. É muito legal. Dentro desse mundo que você sempre foi da linha do metal, vamos dizer. Você tocou com o Eu fui Angra, né? obrigado a ser, na verdade. Tem poucos tecladistas, né? Na época que eu comecei, a primeira banda que eu tive foi em 84, né? E aí entrei na Chave do Som em 87. Eles também não tinham tecladistas, mas eles colocaram teclados no álbum e precisava de um cara para tocar ao vivo. Então eu entrei na Chave do Sol. Depois que gravei o disco seguinte com eles, né? Com o Eduardo Danui na guitarra, tal, aquele chamado Sim, The Key, né? Que já era mais um hard rock mais pop e tudo mais, né? E tal, né? É, a gente acaba se tornando necessário às vezes, né? E o caso do Angra, o caso do Xamã foi a mesma coisa, né? Eles entupiram os discos de teclados e precisava de alguém que tocasse. E na época realmente tinha pouca gente no Brasil, assim, né, fazendo heavy metal ou né, alguma coisa, e com uma qualidade, né, entre aspas, né? Então pintaram inúmeros convites e né, toquei com várias bandas de metal, né? Com Overdose, ba- como eu tinha falado, né? Então bacana que você virou uma eu fui referência, né? colocado no heavy metal. Eu adoro heavy metal e tal, mas não é o meu estilo mais difundido dentro de mim mesmo, sabe? Eu acabo até colocando elementos ali que não tem nada a ver com metal dentro ali do caldeirão, né? Para tentar colocar alguma personalidade nisso aí, né? Mas é divertidíssimo tocar, adoro tocar heavy metal. O Thiago aqui tá acompanhando aqui. Chega aqui, Thiago. Fala um oi pro nosso querido Fábio. Fala, Opa! Fabião. E aí? Prazer. Beleza? Tá me ouvindo aí, né? Fácil. Não, eu tô acompanhando o chat aqui do pessoal falando aqui. Aí Aham. você comentou que foi obrigado a ser tecladista de metal. Aham. Aí a Raíssa aí falou no chat aí que você, na verdade, queria fazer dupla com o Frank Aguiar. Por que não também? Desde que se faça alguma coisa legal, né? Sim, depois você pega no pé dela. Desde que se faça alguma coisa legal. A minha pergunta assim é, dentro do cenário nacional aí, da nossa música,
Você tem algum outro estilo que você acompanhou, trabalhou, que você gosta assim também? Algum fora do metal assim? Eu trabalhei muito em estúdio, na verdade, né? A parte ao vivo mesmo foi na metaleira mesmo, né? O Angra e o Xamã fizeram parte de uma enorme sessão ali da carreira mesmo, né? Então eu fiz pouca, além do dominó, eu fiz pouca coisa. Quem veio aqui no começo do ano, não, no final do ano passado foi o Paulo Ricardo, né? Para fazer um convite para a gente começar a trabalhar junto, né? E fazer ao vivo também, né? Mas eu tinha acabado de assumir um compromisso com o Viper naquele momento ali, e o Xamã já estava rolando também, né? Já estava já tomando um tempão outra vez e tal. E para aquele momento, ao vivo, eu não conseguia aceitar. A gente ficou de fazer algumas coisas em estúdio. Tem algum artista brasileiro que você fala, pô, desse artista eu gosto de ouvir, tenho boa referência, acho que as produções dele são legais, tem alguma coisa que você pode... Bom, uma banda que eu achei fantástica que pintou nos últimos anos foi o Far From Alaska, por exemplo. A gente só estava precisando assim, de um negócio um pouco mais diferente nesse primeiro degrau do mainstream, assim, né? Eu fiquei muito impressionado assim, com as primeiras vezes que eu vi as meninas, né, mandando ver ali, né, com aquele inglês impecável, né, que é uma coisa raríssima também de se ver por aqui, né, eles tentando fazer o som em inglês, mas com sotaque e tudo mais, e um som diferente. Essa foi uma das bandas aí que eu admiro dessa nova safra. Legal, Fabião, obrigado aí. Obrigado a você. O assunto. Tamo junto. Valeu. Valeu, a gente agradece desde já, eu já agradeço a humildade em ouvir. Eu que agradeço pela participação aí. Demais. Desse papo. Muito legal. Valeu. Fabio, tava conversando com os tecladistas, a galera que curte teclado, e que sente que o espaço está restrito em muitas bandas de rock, porque geralmente o teclado também... Tem um camarada meu que fala assim, o teclado é muito grande, só que os caras não querem levar no carro. É tipo bateria. Exatamente. Qual que é o conselho que você dá para os caras, para eles não desanimarem e ir para um violão da vida, uma guitarra? Porque você também toca guitarra, né? Toquei no comecinho, né? Não era a minha praia, não. Porque meu pai era violonista erudito, né? E minha mãe tocava piano, tá? Eles me colocaram na escola muito cedo, eu tinha 5, 6 anos de idade quando eu comecei a estudar e tudo mais, né? Só que aquela febre do Rock in Rio ali de 85, né, meu? Puta, eu tinha 14 anos, né? Cabulava as aulas de piano para ouvir rock na casa dos amigos, né? Fui atropelado numa dessas cabuladas de aula, passei uma vergonha. Caraca! Tudo pelo rock. Então, os caras me apresentam ali aquele monte de banda, né, cara? Os amigos trazendo disco, né? Deep Purple e o caramba, né? E falei, vou tocar guitarra, cara. Puta instrumento legal pra caramba, né? Quando eu vi o Dave Murray do Iron Maiden ali no Rock in Rio, eu pirei, cara. Né? Já era fã da banda já há uns 2 anos, tinha todos os discos até então. Eu falei, vou tocar guitarra. E comecei a encher o saco pra caramba. Eu tinha uma banda nessa época que chamava Anubis. Inclusive, a gente está regravando agora esse trabalho, depois de 35 anos. Regravando não, gravando pela primeira vez, né? Manda pra gente, hein? Oi? Manda pra gente. Opa, com certeza. A gente está no final da produção, falta colocar guitarras e mixagem, né? Mas são as músicas da época mesmo, de 85. A gente só revestiu, hoje em dia a gente sabe tocar também, né? Isso é bem legal. Então o trabalho vai ficar bacana. Né? Então, eu tinha essa banda, né? Quer dizer, eu nem estava na banda ainda, né? O Fábio Zaganin, que é o baixista, né? Toca com o André Cristóvão e mais uma galera por aí, ele é bem conceituado na cena também, né? Bastante, hein? A gente estudou na mesma sala de aula durante os 8 primeiros anos ali, da primeira à 8ª série, juntos, né? Ele é um grande influenciador também no que eu sou hoje. Como, né, de eu estar tocando mesmo, né? Foi um resultado disso aí. Ele comprou um baixo na época, ele era muito fã do Gene Simmons, fãzaço de Kiss também, na época, assim como eu também era, né? Inclusive tenho todos os vinis até hoje. E ele entrou nessa banda chamada Anubis, né? Que era rock progressivo instrumental, né? Era uma coisa meio Emerson Lake and Palmer, meio Yes, meio King Crimson, assim, mas sem voz, né? Totalmente instrumental. E tinha muita coisa de heavy metal na parada também. Os caras também adoravam Black Sabbath, Iron Maiden, né? Essas bandas, né?
E a gente conversando, falei, pô, vou tocar também, né, meu? Aí, chaveco nos meus pais e tal, fomos no Mapping, né? Saudoso Clássico Mapping, Mapping. né? E comprei uma Golden, cara, que era uma guitarra legal pra época, né? Era um pouquinho melhor do que as nacionais e tudo mais, né? Comprei um pedal S4 da Malagoli Sound, um amplificador Checkmate. E entrei na banda tocando guitarra mesmo. Mas, meu, passou uns 8 meses assim, os caras viraram pra mim e falaram, escuta, velho, você toca piano faz 10 anos, né? Não tá legal esse negócio de você querer tocar guitarra. E não tava mesmo, né, cara? Não tinha a mínima aptidão pra tocar aquele negócio, cara, né? E aí eles encheram o saco. E eu refleti a encheção de saco aos meus pais. E, meu, puta, vamos lá comprar um teclado e tal, né? Porque os caras querem, acham que eu tô uma merda na guitarra, né? E eles tinham toda a razão. Aí nós fomos, a banda toda, eu e minha mãe, fomos fazer uma tour pelo centro de São Paulo ali para ver se descolava um teclado mesmo para comprar, né? Passamos na Casa Tomasi, na velha Casa Tomasi ali no viaduto Santa Ifigênia, né? Tinha um Korg Poly 800 ali, né? E olhei, pô, legal pra caramba. Na época não tinha essa de importação, né, meu? O equipamento importado era uma puta fortuna mesmo, era uma puta grana. Eram $800 na época, sabe Deus quanto eram $800. Eu lembro que era uma puta de uma grana. Fabio, Oi? estamos com contagem regressiva aqui, a gente vai abrir mais uma live para a gente poder continuar o papo, pode ser? Tranquilo. Porque o papo tá tão bom que passou 1 hora sem perceber, cara. Nossa, nem vi. Nem vi. Só contando história. Eu vou chamar você. Vem Tá cá legal. aí, pessoal. Um minutinho. Então, eu tava contando a história do primeiro teclado, né? Isso. Então, e a gente tinha visto esse Korg ali, né? O Poly 800, que era lançamento na época, né? Tinha acabado de sair. Isso aí foi em 85, mais ou menos. E era um preço salgadão ali e tal. A gente falou, vamos dar uma olhada em outras lojas. Aí fomos na Del Vecchio, ali na Santa Ifigênia mesmo e tal. E tinha um híbrido, cara, de sintetizador, órgão, string machine, assim, era da uma empresa nacional que chamava Blamp. O modelo era um Digitone SS61. O preço era similar, só que esse teclado aí era muito maior, saca? Cheio de botão, luz, um monte de sliders, era tudo em azul cromado, com fundo prateado. Você fala, é esse, tô dentro, né? Na verdade, para a época, para aquele momento, o Poly 800 da Korg era muito mais legal. Só que, meu, o que eu sabia, na época não se tinha informação nenhuma, salvo raras reportagenzinhas ou algumas matérias na Som 3 ou em alguma revista especializada, não existia absolutamente informação alguma sobre tecnologia, né? Era um negócio zeradão mesmo, né? E a gente foi no bonitão ali mesmo, eu desconsiderei o Korg. Né? Mas uma coisa curiosa, cara, que esse teclado, ele hoje em dia ele é muito cult. É um item meio que de colecionador para os admiradores de sintetizadores do Brasil, assim, saca? Porque ele tinha uma tecnologia remanescente do final dos anos 70 ali, que acabou ficando por ali mesmo, e agora essa tecnologia está voltando. A síntese analógica, né? Os instrumentos parafônicos e tudo mais, né? E hoje em dia ele é um instrumento procurado. Eu não tenho mais e infelizmente não tenho mais. Eu gostaria de ter, porque se eu tivesse hoje em dia eu usaria com certeza, assim, nas gravações. Aconselharia a galera do teclado que para não desistir por causa das bandas que não estão colocando tecladista. Então é engraçado esse negócio, né, cara? Porque nos anos 70 não era assim, né? A gente via o Emerson Lake and Palmer lotando estádio, né? Rick Wakeman com trabalho solo aos 25 anos de idade, vendendo milhões, né? Que foi o caso do Viagem ao Centro da Terra ali, né? E Lodge, né? é lógico, cara, rock and roll é um estilo de guitarra, é inegável. O heavy metal mais ainda. Eu não tenho como reclamar do heavy metal porque é um estilo de guitarras, é um estilo de vocal, né? É um estilo de batera, né? Baixo, aquele conjunto, né? Baixo, batera, vocal, guitarra. Então, não há por que reclamar, mas existe a possibilidade de acrescentar, inovar e diversificar, né?
que foi o que algumas bandas realmente têm, né, têm feito de alguns tempos para cá, né? Infelizmente não todas, né? Mas é engraçado essa posição, principalmente o lance do tecladista contratado, né, meu? Pô, se você sabe que você vai encher o seu disco de teclados, põe um cara na banda para criar a coisa, não vai depender de um cara tocar ao vivo e ficar alimentando um funcionário ali, né? É muito cômodo para as duas partes, é muito legal. Eu trabalho assim há muitos anos e não reclamo, realmente é muito legal. Não tenho por que ter alguma coisa contra esse aspecto, muito por causa do formato mesmo, né? É o estilo e é o formato, então é uma coisa natural também. Muita gente me pergunta, 20 anos, né, 30 anos, nessa história de músico contratado com diversas bandas, fala, pô, mas por que você não é da banda? Não sei o quê. Eu falei, tem todos esses trâmites envolvidos, né? A parada burocrática, a parada financeira, a logística, o estilo musical, o jeito que cada banda trabalha. Isso é natural também. Mas eu continuo ainda apoiador da ideia de que o teclado diversifica e expõe algumas coisas a mais ali que poderiam ser melhores aproveitadas, com certeza. Dos últimos anos pra cá, o Pearl Jam mesmo colocou um tecladista que tem feito turnês e álbuns com eles que tem sido Exatamente. maravilhoso. É um instrumento a mais e posso te falar com toda certeza, é um instrumento mais diversificado da face da Terra. Sim. Não existe o que você não consiga fazer através de meios eletrônicos hoje em dia, né? A tecnologia está num estado aí que realmente, se você quiser fazer um disco completamente sozinho por meios eletrônicos, é plenamente possível. Basta ter conhecimento e bom gosto para a coisa, você consegue fazer. Ao contrário de outros instrumentos que você vai sempre depender dos outros para criar e para concluir um trabalho como um todo, né? Então a gente tem essa vantagem também. Mas eu sou da opinião de que o teclado é uma coisa a mais para ser acrescentada e partilhar com a coisa toda para uma sonoridade além, né? E uma sonoridade completa, assim. Até te perguntar, Fábio, a gente está falando de sempre colocar um tecladista nas bandas, né? Aham. E na atualidade, algumas bandas estão vindo com VS, né? VS é Aham. aquele lance gravado, tipo assim, já meio que o cara tem que tocar com beat, né? No ouvido. O que você Eu acho pensa disso engraçado daí, esse cara? termo VS, né? O VS veio do Virtual Studio, que era um dispositivo da Holland, que era um aparelho de Isso. gravação, múltiplas pistas ali, que ele foi muito usado para disparar as coisas ao vivo e hoje em dia acabou virando termo, né? É um termo Exato, abrasileirado, assim, né, por nós, assim, o VS, né? Para backing exato. track, né? Que são trilhas disparadas por seja qual for o mecanismo ali ao fundo, né? Sim. Isso aí é feito por duas razões básicas, né, meu? Ou é logística, coisas financeiras mesmo dentro do procedimento da banda para viajar, e o caramba, um integrante a mais é sempre um custo a mais, né? Ou seja, ou é por isso ou é picuinha mesmo, cara. Não tem outra maneira de achar. Eu acho isso aí tem dois pontos, né? Depende do jeito que se usa, na verdade, né? Ele pode ser usado como um acréscimo para partes que não podem ou simplesmente não precisam ser executadas por um músico, né? Que nem no Remove Silence a gente usa alguns elementos dessa espécie justamente porque são sequencers rolando atrás, trilhas eletrônicas que são extremamente quantizadas, muita parte rítmica, percussão, efeitos sonoros, essas coisas e tal, que elas têm que estar por ali, entendeu? Elas são uma adição ao que você está apresentando ao vivo. No Xamã já é um negócio mais louco ainda, porque nem isso tem. É uma coisa tocada na mão. Existe, na verdade, a tecnologia envolvida, só que ela não é através de backing track, é através de sampling convencional, é disparado nas próprias teclas, os samples, mesmo que eles sejam longos e rítmicos e envolvam uma parte completa ali de uma música, tem percussão ali rolando durante um trecho de uma música, isso é disparado no dedo, entendeu? É mais emocionante, assim, na verdade, mas é muito mais arriscado também, né? Você tem que estar atento o tempo todo. Então depende do caso, né? Agora, se você for usar isso para substituir completamente o músico, você tem lá um vocalista cantando no palco e um playback de piano rolando atrás sem ninguém tocando, aí fica esquisito, né? Então depende do conceito mesmo, né? De como é aplicado. Eu não sou contra desde que é aplicado com consciência.
Desde que seja só um complemento, para Complementos, agregar, né? Para exatamente. acrescentar, né? Exatamente. Porque eu noto que com a tecnologia, né, muitas coisas foram se perdendo, né? Você está vendo Exato. cada vez menos músicos no palco e mais playbacks. Eu acho que isso perde a energia, né, cara? Acaba dispensando um pouco da energia necessária para o momento do show ali, né? Quem tá ali assistindo tá querendo ver o calor do momento, tá querendo ver o que tá acontecendo, né? E às vezes isso se perde, fica uma coisa um pouco fria, né? Sim, fica. E talvez é por isso também que alguns estilos musicais estão ficando cada vez meio que perdido, né? Que a pessoa fala, É, ah, mas não tem mais nada de novo. Porque tudo também está se exatamente. tornando um pouco É, mecanizado, né? aham, exatamente. É isso que a gente está E, evitando no Remove Silence a todo custo, né? Sempre e tentando apresentar novidades. me fala uma coisa, Fábio. Dos planos futuros que o Ale estava falando, de gravar um novo álbum, pô, vocês são sempre inovadores, sempre não tem um limite, né? A O que gente que tenta. vocês. Não é fácil. É difícil, né? Mas apesar Pra que, como você caramba, cara. falou, né? É Desde o o pior início da. desafio. Esse é o pior desafio mesmo. É você lançar um disco e querer fazer outro diferente daquele que você fez. É um pesadelo, cara. É muito difícil a gente se satisfazer com o que a gente faz. Eu vivo falando pro Ale também. A gente tem que ser um pouco menos autocrítico. Porque senão as coisas ficam lentas para serem botadas para fora, para o público escutar, entendeu? E o caramba, mas é muito complicado realmente você tentar inovar em cima de uma coisa que você já tentou inovar. E inovação, cara, é uma coisa raríssima de acontecer, né? É muito uma questão de sorte também, né? De tentativas. Muitas das coisas que a gente cria é coisa de momento mesmo. Saca? A gente está mexendo A gente usa muito aplicativos de iOS, em iPad, né, iPhone, essas coisas, né? Que realmente é um tipo de tecnologia que ajudou muito de uns bons 8 anos para cá no que a gente tem feito, porque são coisas muito diferentes, muito inovadoras já como sistema mesmo, né? Então, às vezes, as coisas acontecem meio que na hora. Jam session, alguém mexendo num app novo que baixou agora, fala, pô, que legal, pintou a ideia, pumba, vamos gravar, vamos desenvolver. Mas é mais uma questão de sorte do que empenho. Não, nós vamos querer inovar. Não, isso não existe, é um negócio que vai meio natural, assim. Só existe a vontade de tentar fazer isso, né? Agora, se a gente vai conseguir ou não, é uma questão de momento, é muito complicado. Tem uma pergunta aí para você, Fábio. Fala aí, Tiagão. Tem ideia de gravar algum álbum instrumental? O Thiago falou que tem um dos nossos amigos aqui, queridos, que está acompanhando o bate-papo. Se vocês têm vontade. A Raíssa, né? Perguntou se você tem vontade de Raíssa fazer. É uma grande fã da gente. A Raíssa fez 4 que... bonequinhos de pano da gente, como um presente, Caramba, coisa mais legal. Ó, a Raíssa, tá no Ibope bem, hein? Tá com moral aí com os caras. Muito legal. Ela perguntou se vocês não têm planos para fazer um álbum instrumental. Então, a gente já pensou nessas coisas também, de fazer alguma coisa. Não um álbum inteiro, que seria assim, um negócio muito mais complexo, né? A partir da ausência da voz, do tema das letras e tudo mais, o que você vai ter que acrescentar no instrumental vai ter que ser bem mais rico do que a gente já tenta fazer e tudo mais, e seria muito complicado, né? Apresentar um negócio rico sem a voz. É muito legal. A gente já pensou em fazer algumas coisas assim, mas não o álbum todo. Assim, uma faixa, alguma coisa dentro dos discos, sim. Aí sim. Ó, entrou na nossa live aqui um queridão que você conhece, o Hugo Mariucci entrou agora. Opa! Fala, Companheiro Hugo, de guerra de muito tempo. Um dos fundadores da banda. Exatamente. Fala aí, Hugão. Tá fazendo pergunta, aí, ó. Pode perguntar, não sendo constrangedor. Prazer, Hugo. Você está aqui Opa. também, ó. Ó, a pergunta do Hugo. Fala aí, Tino. Se ele acha que a economia da Bulgária influenciou o sintetizador. O Hugo, O que ele falou? Teu brother, Fábio, o Hugo falou assim, se a economia da Bulgária influenciou no sintetizadores. Da Nessas Bulgária? ramificações. Porra, eu vou saber, velho. Vou perguntar pro economista. Né? O Hugo eu tinha certeza que ele ia falar alguma coisa assim, cara. É muito foda. Tinha certeza.
Oh, deu pra perceber que o Figura, Hugo fez parte da banda mesmo, porque sacaneando. é uma amizade muito profunda, cara, e muito antiga, né? Então tem as piadas internas, elas são inevitáveis, né? Caramba, que legal, cara. Oh, mas é um prazer ter. Ó, Fábio, Aliás, eu se ele queria quiser falar também, por favor, né? vamos chamar ele Participar também. aí, com certeza. Uhum. Além de Pode ser convidar. um dos fundadores junto com você e o Ale, Sim, sim. Aham. ainda foi padrinho do Dan também aí para poder entrar na banda. Legal. É, foi ele que indicou também. Uhum. Então vamos chamar quem? A gente vai trocar agora, Fábio. Legal. Queria agradecer mais uma vez. Eu que Toda a agradeço, cara. oportunidade. Muito legal. Muito legal mesmo. E- Muito e obrigado quando pela passar- força. É assim que as coisas funcionam. Legal pra E, caramba. ó, Puta e quando passar iniciativa essa excelente. pandemia, quando passar essa pandemia, eu falei com o Ale e o Thiagão aqui, Por a gente favor. vai assistir vocês, vamos prestigiar vocês. Um show ao vivo, que falaram que é top o show ao vivo. Exato. Legal Vamos- demais. São nossos convidados aí. Fácil, Vamos fácil. aproveitar e vamos fazer esse bate-papo ao vivo. Sim, Legal pra caramba. Perfeito. deve vir aqui um dia no estúdio, vai ser uma honra receber vocês aqui. Pode contar com a gente. Numa boa. Muito obrigado. Valeu, Fábio. Fábio, obrigado. Valeu. Vamos chamar aqui. Que bom. Obrigadão. Vamos ver. Chega mais aí, Dan. E aí, mano? Fala,